Glória a Deus. Queridos, nós estamos na véspera da Páscoa, amém? Domingo que vem já a Páscoa, né? E domingo que vem nós vamos falar sobre a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, amém? Vamos falar também sobre a primeira Páscoa, que celebra a libertação do povo de Israel e tudo. E quando nós falamos sobre a libertação do povo que estava cativo no Egito, você já parou para pensar como que o povo foi parar no Egito? Para a gente entender um pouco melhor, nós precisamos contar a história de José. E eu vou falar sobre a história de José hoje, e eu fiquei procurando qual o tema que eu vou dar para essa palavra. E eu coloquei aqui, não ficou muito bom o tema, né? Mas ficou assim, lições de um sonhador. A história de José do Egito é uma das mais lindas da Bíblia. É uma história que nos fala de fé, de superação. E essa história já inspirou muitos pregadores, escolas bíblicas, peças teatrais, tem até filme com a história de José. E inspira até mesmo palestras motivacionais sobre negócio, carreira profissional. E o nosso personagem de hoje, ele simplesmente passou de escravo para ser o administrador de uma nação inteira. Como diz aquela expressão, da cisterna ao palácio. José, ele era o 11º filho de Jacó. Puxando um pouquinho aqui na história de Jacó, quando Jacó conheceu Raquel, que era sua prima, pediu sua mão em casamento, mas o sogrão exigiu que ele trabalhasse 7 anos sem salário, antes que ele pudesse se casar com a Raquel, que era sua amada. E na noite do casamento, Labão fez o quê? Entregou a irmã mais velha. Falou: olha, se você quiser ter Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos. Tarefa cumprida à risca por Jacó. E Jacó teve vários filhos com Lia, né, que era a filha mais velha de Labão, porém Raquel era estéril. E quando Raquel viu que não teria filho, ela entregou as próprias servas para que se deitasse com Jacó, para gerar filhos para ela. Isso acontecia no passado. Mas finalmente, Deus ouviu as orações de Raquel e ela teve quem? José. E depois teve outro filho ainda, que foi Benjamim. Não era segredo para ninguém que José era o filho preferido de Jacó. Jacó fazia tudo para José. Tudo de melhor era para José, a melhor roupa era para José. E tanto destaque despertou a antipatia dos seus irmãos, que se incomodavam com a atenção que José recebia. Até eu, né? Daqui a pouco, José começa a ter uns sonhos estranhos. Primeiro, ele sonhou que estava no campo amarrando os feixes de trigo, e os feixes dos irmãos se curvavam perante o dele. E ele contou, naturalmente, e aquilo incomodou os irmãos mais ainda. Em outro sonho, José contou aos familiares que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, o que irritou não somente os irmãos, mas até o pai dessa vez, porque passava uma mensagem que José seria mais importante do que todos ali na família. Então, incomodados, os irmãos de José chamavam ele sonhador, ao sonhadorzinho, e tramaram, inclusive, a sua morte. Mas na hora, eles desistiram ali e resolveram vendê-lo como escravo para um mercador que estava passando. Eu estou resumindo aqui a história. Venderam José como escravo. E para dar uma satisfação para o pai, os irmãos mataram um animal e passaram o sangue do animal na túnica de José e levou para o pai
e falou que José tinha sido morto por um animal. O que Jacó lamentou profundamente a perda do seu filho, né? Continuando a história, José chega no Egito, e lá ele foi vendido para o Potifar, que era oficial e capitão da guarda do rei. José sempre foi uma pessoa dedicada, né? Ele começa a trabalhar no palácio, e ele recebe várias promoções, em cima de promoções, até que ele se torna um tipo de administrador da casa. Porém, você conhece a história, a esposa de Potifar engraçou lá com José e resolveu seduzi-lo. Só que ela se deu mal. José era um cara posicionado, agora já era um homem feito, né? Cheio de Deus. Alguém que havia deixado de ser escravo, não queria ser escravo de novo. Abrindo aqui um parênteses, Jesus falando aos fariseus, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os fariseus responderam: somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos. E Jesus fala: quem comete pecado se torna escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, uma palavra aqui aos jovens e a todos nós: não negocie os seus sonhos. Amém? Então José já era administrador do palácio, mas sabia que Deus tinha mais para ele e ficou firme. E diante da recusa de José, a mulher inverteu a história e passou a acusá-lo de tentativa de abuso, né? O que levou José à prisão. Mas José prosperava até na prisão. O Senhor era com ele. E José se torna o responsável pelos demais presos. O PCC, o Comando Vermelho, José colocava ordem nos caras lá dentro. E José começa a fazer fama de intérprete de sonho. Lá ele conhece o padeiro e o copeiro do rei que estavam presos lá por algum motivo, e José interpreta o sonho deles. O sonho do copeiro: ele sonhou que ele tinha 3 cachos de uva, e ele estava servindo uvas ao faraó. Aí José fala: copeiro, meu amigo, dentro de pouco tempo você vai sair daqui e voltará para a sua função. E quando você chegar lá, lembra de mim, pelo amor de Deus. Para quem sabe o faraó me solta daqui. E o sonho do padeiro: ele viu 3 cestos de pão na cabeça, né? E as aves comiam, né, ali o pão. E aí José foi interpretar o sonho do padeiro: padeiro, meu querido, seu sonho não é bom não. Dentro de 3 dias você vai morrer e tal. E o padeiro morreu conforme o sonho que ele teve. E o copeiro foi reintegrado às suas funções, mas ele esqueceu de José. Lembra que era para ele dar o toque lá no faraó e tudo, só que ele esqueceu. Você já passou por isso? O seu nome não foi lembrado? Deixaram você de fora? Esqueceram de mim 2? Sabe, queridos, as pessoas podem se esquecer de você, mas Deus não esquece de você. Amém? A Bíblia diz: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, mas Deus não esquece. E passaram 2 anos, e José continua lá, administrando o presídio. E dessa vez o faraó teve um sonho. E foi um sonho que deixou o faraó intrigado. O sonho do faraó era o seguinte: ele estava de pé junto ao rio Nilo, e havia 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E o detalhe: as vacas magras comiam as vacas gordas, porém continuavam magras. E Faraó acordou assustado,
voltou a dormir e teve outro sonho. Sonhou com um pé de milho, onde havia 7 espigas grandes, boas, 7 espigas mirradas, né? E as 7 espigas fracas ali devoravam as 7 espigas boas. Incomodado, Faraó convocou todos os sacerdotes do Egito, porém nenhum deles foi capaz de interpretar os sonhos. Neste momento, o copeiro lembrou de José, que estava preso e interpretava sonho. E Faraó manda soltar José. E Faraó vai lá e conta o sonho para ele. Vamos ler juntos Gênesis 41, 25. Gênesis 41, 25. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Então, José chega ali diante de Faraó, mandou me chamar, né? E aí o Faraó, sabe o que é, Zé? Eu tive um sonho muito doido. As vacas magras comendo as vacas gordas ali, espigas comendo as outras. E José falando, é estranho mesmo. Mas me dá licença que eu vou orar, né? Imagina a oração de José, né? Deus amado, que sonho é esse? Me ajuda, que vacas doidas, né? Senhor, dá revelação. E Deus deu revelação. E ele disse, Faraó, o negócio é o seguinte, o sonho é um só, haverá um período de 7 anos de fartura e haverá um período de 7 anos de seca. Porém, a fome será tão rigorosa que o tempo de fartura será esquecido. E José começa a orientar o Faraó naquilo que era preciso fazer. Então, esse é o nosso tema de hoje, as lições de um sonhador. Nós vamos, nesse momento, orar pela palavra. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós oramos pela Tua palavra, que é nosso manual de instruções. Fala conosco nessa manhã, que a Tua palavra caia como revelação em cada um dos nossos corações, Pai. Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar, que nós possamos ter os olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, e o nosso coração disponível para aprender da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Fala conosco. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre 4 pontos aqui, queridos. Eu gosto de colocar pontos na mensagem, não sei se você já percebeu, sobre 4 lições que nós aprendemos com José. A primeira lição é o valor da sabedoria, né? José era alguém muito aplicado. Eu imagino que durante o tempo que ele ficou na prisão, ele não ficou nas redes sociais. Pastor, naquela época não tinha redes sociais. Eu sei, eu estou só ilustrando. Ele não ficou distraído. Ele ficou estudando sobre economia, sobre política, a geografia do país. José se preparou, ele aprendeu o idioma, ele conheceu o país. Além do conhecimento natural, ele possuía conhecimento espiritual, um homem temente a Deus, um homem que possuía intimidade com Deus, um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E José interpreta sonhos, que é um dom de Deus. Ele soma o repertório adquirido pelo conhecimento ao conhecimento espiritual que certamente ele tinha.
E naquele mesmo tempo estava surgindo essa oportunidade, né? O governo do Egito, ele abre ali um processo seletivo, né? Procura-se um sonhador, procura um intérprete de sonhos, e José estava ali explicando o sonho para Faraó, e dando inclusive a instrução do que era necessário fazer. No 41:33, fala assim, José falando ali para Faraó: procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. E como você já sabe, Faraó escolheu o próprio José para ser ali o governador e tudo. José, você é o cara que eu preciso. Criterioso e sábio. Criterioso diz respeito a uma pessoa cuidadosa para lidar com os recursos. Sábio fala de alguém que possui não só a informação, mas sabe o que fazer com ela. Talvez nós temos muita informação, mas não sabemos como processar essa informação. Mais uma vez eu falo para os jovens, né? Eu gosto de lembrar que José, ele chegou lá no Egito muito jovem. Então, o que nós podemos aprender com José e aplicar na nossa vida? Nós precisamos aprender, precisamos nos dedicar a aprender inglês, aprender tecnologia, aprender sobre finanças, aprender sobre planejamento, né? Então, a primeira coisa que nós aprendemos com José é não só ter informação, mas ter sabedoria em lidar com as informações que nós temos. E a segunda coisa que nós aprendemos com José é a força do planejamento. Então José continua falando com Faraó sobre o que precisava ser feito. Nós vamos ler agora Gênesis 41:34. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos fundos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolha cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guarde. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, José, ele entendia de planejamento. Como nós brasileiros precisamos aprender sobre planejamento, inclusive na vida financeira, né? Economia doméstica, gastar menos do que ganha. E o texto fala aqui nessa história a necessidade de fazer reservas. Eu sei que não é fácil, estou pregando para mim, mas nós podemos colocar em oração: Senhor, eu não quero ficar tomando emprestado, eu quero ter para emprestar, para poder viajar com a família, para ir no restaurante sem medo de ser feliz, realizar um sonho. É totalmente ilícito. Precisamos entender, queridos, que a bênção de Deus, ela pode incluir momentos de abundância e talvez de escassez também. Então, planejar é se antecipar à crise. Pode ser que Deus permita, né, que nós passemos por fases difíceis para o nosso crescimento. Amém, queridos? Vai ter o tempo de abundância, vai ter o tempo de não tanta abundância. Nós precisamos entender o tempo, antecipar as vacas magras, não deixar que elas devorem as gordas. Quantos estão entendendo? E José contrariou as perspectivas, né? O mundo inteiro estava em crise, o mundo inteiro estava em falta de mantimentos, e José tinha mantimento. E como administrador, José ordena a construção de celeiros para armazenar os alimentos produzidos nos 7 anos de fartura. Chegou a seca, que atinge toda a região, e José, ele distribuía alimento para tudo quanto é lugar, para fora do país. As exportações explodiram, o Egito prospera muito. Planejamento, orçamento, reservas, são palavras que nós precisamos aprender com José. Amém, queridos? Então, primeira coisa,
sabedoria. Segunda coisa, planejamento. Terceira coisa, a bênção do trabalho. Gênesis 41, 46 e 47. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. Querido, José cresceu em Canaã, numa família onde as pessoas viviam da terra. E eu não imagino José um cara preguiçoso, se ele está num contexto onde se vive da terra. Desde muito cedo ele aprendeu a trabalhar no campo, mesmo sendo o preferido de Jacó. Eu imagino que não tinha moleza nessa área. José era alguém aplicado desde muito cedo, e isso refletiu quando ele chegou lá no Egito. Queridos, hoje é contra a lei a gente colocar o filho menor para trabalhar, né? Mas os nossos filhos precisam aprender pequenas tarefas. Desde pequeno, eu ia com meu pai para a roça trabalhar. Hoje não pode, né, colocar os filhos para trabalhar, mas pelo menos para poder lavar uma louça, sim ou não? Para ajudar em pequenas tarefas. Isso vai preparar eles para o futuro. A gente fala que o trabalho é culpa de Adão, né? Só que é um engano, o trabalho já existia antes do pecado. Tem uma mensagem que eu falo sobre isso. O trabalho é uma bênção, amém, queridos? E um dos segredos de José era a disposição para o trabalho. Tem um provérbio que fala, né, sobre a formiga, que ela trabalha muito, aparentemente sem líder. Não tem tempo ruim, tem sol, chuva, tem feriado, são incansáveis. Às vezes você vê na chuva a formiguinha carregando a folhinha lá, né? Quem falou para ela que tinha que trabalhar? Tem uma história, né, sobre o Gengis Khan. Durante uma batalha, ele escondeu-se num celeiro. Diante da batalha, estava pensando em recuar, porque estava feia ali a batalha, a guerra e tudo. Aí ele observa uma formiga tentar 72 vezes até conseguir carregar determinado alimento lá, um pedacinho de coisa que a formiga estava carregando, e ela tentava e tentava várias vezes até conseguir. E ele saiu do celeiro e decidiu enfrentar a guerra. José era incansável, né, também como uma formiga aí para o trabalho. E a quarta coisa que nós aprendemos com José é generosidade. José prosperou muito. Nós podemos dizer que ele aproveitou a crise, né, para vender o seu produto, mas da mesma forma eu não consigo imaginar José um explorador. José possuía um coração generoso. Vamos lembrar que havia fome em todo lugar, as pessoas vinham de longe em busca de provisão. Como não podia ser diferente, Jacó envia os seus filhos para comprar alimento no Egito. E ao chegarem no Egito, com quem que eles encontram? Com José. Só que eles não o reconhecem. Porém, José reconhece os seus irmãos. E José começa a sondar os irmãos ali, né, perguntando e tal, suas origens. E eles respondem: nós somos uma família de 12 irmãos. Um morreu. Aí acho que ele pensa: tá bom que morreu, né? E o caçula ficou em Canaã. Aquele era um momento muito difícil para José. E José os mantém presos por 3 dias. Depois libera eles, pode levar os mantimentos, mas um de vocês fica. E aí eu quero que vocês voltem e traga o irmão mais novo de vocês. E José, ele mandou entregar os mantimentos comprados por seus irmãos, sem que eles soubessem, mandou colocar o dinheiro
de volta na bagagem deles, né, e tudo. Vamos ler Gênesis 42, 25. Em seguida, José deu ordens para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. Amém? Na próxima viagem, eles voltaram e trouxeram o Benjamim. E nessa hora, essa história é muito bonita, queridos. É legal você ver o filme, né? Teve também até uma novela da Record, né? José precisou esconder para não chorar quando viu o irmão mais novo. Ele pergunta pelo pai, e mais uma vez ele coloca o mantimento nas cargas, e dessa vez ele manda os guardas questionar. Por que vocês estão, né? Por que vocês estão roubando, né? Quem abençoou vocês e tudo. Os guardas levam os irmãos de volta diante de José. Então ele se revela aos irmãos: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. A seus irmãos, ele disse também que o fato de eles terem vendido o irmão, né, fazia parte do plano de Deus. E ele então pediu que avisasse o pai que ele estava vivo e bem-sucedido e queria vê-lo. Continuando aqui a história, ao saber sobre José, o seu pai, ele adorou a Deus, ofereceu sacrifício e ele foi ao Egito para encontrá-lo. Ao se encontrarem, José chorou, abraçado seu pai, e Jacó estava ali realizado em ter reencontrado com seu filho. E após o reencontro, José deu à sua família uma propriedade lá no Egito, uma das melhores localizações do Egito, e lá eles trabalharam e viveram. Aqui está como que o povo foi para o Egito. Então foi Jacó com os 12 filhos, né? Foi passar a viver no Egito. Antes de continuar aqui, queridos, até tirando aqui um pouco de lição dessa história, sabe? As crises, elas virão, as aflições virão, mas nós não seremos atingidos se nós tivermos as ferramentas necessárias de sabedoria, de planejamento, de boa administração, disposição para o trabalho, generosidade, disposição para servir, coração generoso. Quando nós seguimos esse trilho, o Senhor, Ele abrirá rios no deserto. Ainda que faltem recursos, Deus enviará recursos do céu, em nome de Jesus. Então, não olhe para o que você não tem, mas olhe para o que você tem, né, de conhecimento natural, espiritual, e Deus vai prosperar sua vida em nome de Jesus. E tudo começa quando nós compreendermos, queridos, que nós já somos mais do que vencedores. Hoje nós teremos aqui um momento de ceia, e fazendo aqui uma conexão da vida de José com a vida de Jesus. Não sei se você sabia, mas a vida de José tem muitos paralelos com a vida de Jesus. José era muito amado pelo pai. José foi vendido por um preço. José foi preso injustamente. José foi despido pelos irmãos. José foi exaltado após o sofrimento. José foi dado como morto, mas apareceu bem vivo depois. José perdoou os seus agressores e derramou graça sobre eles. José serviu seus irmãos
e fez uma mesa para eles. José proporcionou para os seus irmãos uma vida abundante. Queridos, agora nós vamos imaginar aquela cena de José na mesa com os irmãos. José na mesa com os irmãos. Sabe, queridos, você pode imaginar o tanto de sentimento que houve naquele momento. José, ele foi muito maltratado pelos irmãos. E agora ele estava diante deles. Ele tinha todo o direito de colocar os irmãos numa prisão. Ele tinha autoridade, ele tinha poder lá dentro do Egito. Quantos sentimentos naquela mesa quando ele se rebela. Chega o seu pai, chega o seu irmão mais novo. Eu quero que você se coloque lá naquela mesa nesse momento. E na história de José, quem é você? Talvez você possa falar, eu sou José, eu fui muito maltratado, eu fui muito injustiçado. Sabe, queridos, mas na história de Jesus, nós não somos Jesus, nós somos aqueles que o maltrataram. Através do nosso pecado, nós ferimos a Deus. Então se coloque agora na mesa, como alguém que precisa receber essa graça, como alguém que precisa receber essa restauração. Sabe, queridos, e a novidade que eu tenho para você, nós estamos na mesa, amém? E a cura na mesa. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Efésios 2, 8 a 10 fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Te amamos, Jesus. Nós somos bem-aventurados em poder participar da sua mesa, Pai. Somos bem-aventurados em poder experimentar nessa manhã da tua palavra, e que a tua palavra venha trazer transformação em nossos corações. Que nós possamos nessa manhã, Pai, receber tudo que o Senhor tem para fazer em cada um de nós. Nós reconhecemos que há cura na mesa, nós reconhecemos que há perdão na mesa, reconhecemos que há transformação na mesa, Pai. Vem sobre cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da via que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Quem sabe um dia eu poderia ser suficiente. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da via que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Quem sabe um dia eu poderia ser suficiente.
eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Tua mesa são as vozes. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Tem um lugar pra mim. Nós vamos participar da ceia nesse momento. Quem pode participar da ceia? Aqueles que estão em comunhão com o Senhor, em comunhão com o corpo de Cristo, não sem antes examinar a si mesmo. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo e participe da ceia. É necessário discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É entender o corpo que foi moído em nosso favor e entender o corpo de Cristo que somos nós. É entender a mesa. Por isso, nessa manhã, faça a sua oração. Senhor, sonda o meu coração. Se há em mim algum caminho mau, Senhor, sonda o meu coração, porque eu quero servir da mesa. Quebranta o meu coração, restaura o meu coração, a cura na mesa. Pai, eu oro nessa manhã, abençoa esses elementos, o pão e o vinho, Senhor, em nome de Jesus.
E nós recebemos nessa manhã da tua cura. Recebemos nessa manhã, Pai, do teu milagre. Recebemos nessa manhã, Pai, da tua presença entre nós, Pai, em nome de Jesus. Vem sobre cada coração nessa manhã, Pai. Que esta palavra venha ao encontro em cada um de nós, Pai. E possamos sair daqui hoje edificados, cheios da tua presença, Pai. Curados por ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e tome aqui os elementos enquanto o louvor toca. Aqui tem pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Você pode comer do pão? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós vamos, antes de tomar, você vai trocar com alguém e fala assim para o seu irmão: a cura na mesa. A cura na mesa. A cura na mesa. A cura na mesa. Você pode tomar do cálice e nós vamos continuar adorando a Jesus. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti.
carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Pai, nós te louvamos nessa manhã pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor veio e o Senhor continua conosco. Durante a semana nós possamos experimentar da tua presença mais e mais, experimentar da mesa mais e mais, que nós não venhamos a deixar de congregar, que nós tenhamos disposição em estar com os irmãos, receber do Senhor, em compartilhar um para com o outro, Pai, a mesa, Senhor, e que esta unção esteja sobre nós, sobre a igreja, que seja um novo tempo de unidade, um tempo de amor, um tempo de perdão na tua casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nós possamos aprender contigo em todo o tempo, em nome de Jesus. Você estenda as mãos para cá, quero abençoar a sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Tenha uma semana de bênçãos em nome de Jesus.